Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo nosso aqui do Conacine, o Congresso Nacional de Cinema. O meu nome é Fernando Imperator, eu sou fundador do Conacine, sou crítico de cinema e hoje eu vou fazer uma crítica sobre Taxi Driver, um dos filmes mais importantes dos anos 70, um filme de Martin Scorsese e um filme que talvez você não tenha enxergado tudo que ele tem para te dizer. Eu preparei uma palestra muito aprofundada de 45 minutos analisando detalhes e detalhes sobre o filme, e tá lá dentro do Clube Conacine, que é a nossa escola online para cinéfilos, que é fechada somente para assinantes. Taxi Driver, ele foi um roteiro escrito por Paul Schrader, que é um dos grandes parceiros do Scorsese ao longo dos anos aí, né? Ele desenvolve sempre o roteiro. O Scorsese, Martin Scorsese, ele é um diretor que nasceu e cresceu na Little Italy, na Itália não, em Nova York, né, que é um bairro siciliano muito específico lá, é o bairro, se você assistiu o Poderoso Chefão, é meio ali onde tudo acontece, enfim, ele trata bastante disso nos filmes dele, e ele é um cara que gosta de fazer filmes um pouco mais pessoais, principalmente essa época dele dos anos 70, 80 mais ou menos, ele fazia muito esse tipo de filme um pouco mais falando do lado negro humano, digamos assim, né? E esse filme, né, um roteiro baseado em um livro muito importante de Dostoiévski, que baseado no livro chamado Notas do Subsolo, ou Notas do Subterrâneo, ou Memórias do Subterrâneo, tem várias traduções aí para português, né? Notes from the Underground, que é um cara meio que sozinho, assim, na Rússia no século XVIII, em que ele era um cara meio isolado e meio conservadorzão e que não conseguia se conectar com outras pessoas, um cara meio infeliz, meio depressivo, meio isolado, e como ele lidava com essa solidão e essa vontade de ser alguém importante, né? E o Travis Bickle, que é essa contrapartida, que é nosso personagem taxista, né? Ele é basicamente assim, né? Ele é um cara sozinho, é um cara que não consegue se conectar com as pessoas, é um cara que não entende as relações humanas, ele tenta se relacionar com outras pessoas e não consegue muito bem, ele é meio sem noção, se ele não, por exemplo, ele leva a menina que ele tá tentando ter alguma coisa, ele leva ela no cinema pornô, porque ele vê outros casais lá dentro, ele não sabia que era errado, sabe? Ele tem um pouco de... é um cara que tem muito pouca cultura, ele só assiste romances na televisão e ele tenta traduzir isso que ele enxerga na televisão, no cinema pornô, para a vida real, né? E não funciona, né? Ele tem valores muito românticos e muito conservadores dentro dele, né? E por mais que ele seja um personagem que tá sempre falando mal da cidade, né? Ele passa pela cidade e fala, nossa, isso aqui é um esgoto, é um bueiro, tudo muito sujo, as pessoas são nojentas, tipo, ele passa as prostitutas, os cafetões, o pessoal usando droga, ele falando mal, meio que se enxergando como superior, mas ele tá o tempo todo ali, ele volta o tempo todo para esse lugar mais underground. Ele é um cara que, na essência dele, ele gosta muito daquela sujeira, né? Ele meio que não é que ele se senta bem ali, é que ele não se sente adequado em lugares próprios, em lugares considerados bons na sociedade, né? E ele tenta o tempo todo meio que essa importância que ele não consegue ter. Ninguém vê ele como exemplo de nada. E ele acaba tentando encontrar esse respeito de alguém, né? Essa dominância sobre outras pessoas, dos jeitos mais bizarros possíveis, né? O primeiro deles é tentando salvar a prostituta Mirim, vivida pela Jodie Foster, que na época tinha 14 anos mesmo, no filme ela tem 12 anos e meio, por aí, mas é um jeito que ele tem, né? Ele enxerga meio que essa injustiça e ele encontra alguém de uma classe ainda mais baixa que ele para tentar ser alguém superior, né? E isso também acontece no Homem do Subsolo, que é o Underground Man, que é o personagem do Notas do Subsolo do Dostoiévski, né? O Dostoiévski é o escritor preferido do Freud, por exemplo, porque ele tem muito essa ligação de o que a pessoa é com o que ela já passou. Só que ele não explica isso tintim por tintim. O Travis Bickle é um cara daquele jeito, e esse filme é um estudo do personagem, e uma das coisas que eu mais gosto disso é que ele não dá respostas fáceis, né? Eu gosto muito quando você tem meio que uma ligação entre
uma coisa e outra, né, entre o futuro, o presente, os comportamentos neuróticos de um personagem e o passado dele, a infância, os pais e tudo mais. Eu gosto muito disso também, mas nesse caso eu gosto o fato de que ele fala, olha, esse é o personagem, ele é desse jeito, não tente entender por quê, só que ele é assim. E essa vontade dele de vingança é meio que um reflexo dos valores que ele tem, os valores de romantismo, assim, digamos assim, né, que o próprio, no livro do Dostoiévski, o personagem ele lê muitos romances, folhetim, romance barato, digamos assim. Ele é muito romântico, ele tem visões de que se ele vai salvar alguém, ele vai se vingar e tudo mais. E o Travis Bickle tem exatamente a mesma coisa. Ele acha que se ele salvar a prostituta, se ele for lá e vingá-la e matar o cafetão e tal, ele vai ser o grande herói de tudo aquilo, né? Quando na verdade a gente vê que o mundo não funciona assim. O mundo não é esse preto no branco, não tem essa recompensa pelo ato heróico dele, né? Ele acaba sendo visto pela sociedade como alguém deplorável, digamos assim. Ele tenta essa redenção dele, entrando naquela cena final maravilhosa que ele entra lá, matando todo mundo no corredor, e vai subindo, e tem, enfim, aquela cena violenta do final. Só que, e é aí que eu acho que é interessante também, porque nesse final em que ele meio que vinga a sociedade, né? Quando ele fica malucão, raspa o cabelo lá, ele começa a meio que querer se vingar, compra um monte de arma, fica treinando, ele tenta um atentado contra o candidato a presidente e tudo mais, ele meio que quer ser alguém importante, né? Ter esse senso de importância, se não pelo bem, pelo amor das pessoas, pelo mal, de ir lá e fazer alguma coisa maluca para as pessoas começarem a amá-lo, ou pelo menos a respeitá-lo. Ele faz isso, ele cria essa vingança lá no bordel e acaba, na minha visão, ele tem um finalzinho ali que na minha visão, é uma alucinação dele no momento de morte, né? Muita gente entende que ele fez tudo aquilo, chegou a polícia e ele meio que sobreviveu e depois viveu uma vida respeitável, saiu no jornal como o grande salvador e tal, e a família da prostituta Mirim mandou cartas pra ele de agradecimento, falando que ela tá muito bem e tudo mais. E aí ele sai pra pegar a Betsy, que é o grande amor dele, que deu uma esnobada nele animal, e ele consegue, através disso, através dessa alucinação, meio que dar um desfecho satisfatório para essa ilusão que ele teve. Na minha cabeça isso tudo nunca aconteceu. Ele morre naquela cena final em que ele coloca a mão na cabeça cheia de sangue e meio que faz aquele gesto de suicídio, porque ele sabia que ele ia morrer, né? Só que aquele final todo meio que mostra ele indo pro inferno, digamos assim. Enfim, eu analiso cena a cena, e uma das coisas mais interessantes do Scorsese também é que ele é um diretor muito visual, então ele faz um uso muito interessante das cores, ele tenta sempre passar uma mensagem por trás de cada close, cada take, cada tomada diferente, cada personagem, o tipo de iluminação que ele usa. Ele usa por exemplo, vou dar um exemplo aqui muito bom. O Travis Bickle, ele é um cara que ele tá no meio daquela sujeira, e ele vai o tempo inteiro vendo as coisas acontecendo. A cidade é como se ele tivesse uma morte por 1000, como é que chama? Uma morte por 1000 cortes. Não sei se você já ouviu essa expressão. É como se cada hora ele tivesse enchendo cada vez mais o copo, e uma hora esse copo vai transbordar, né? Uma hora essa bomba vai explodir. Ele vai enchendo, e uma hora ele explode. E isso a gente vê através de vários elementos, assim. E um dos elementos que ele usa para isso, né, meio que uma metáfora, é o taxímetro subindo o tempo inteiro, né? Sempre que ele vê alguma coisa nojenta, alguma coisa suja da cidade, uma coisa decadente, ele vai aumentando o taxímetro o tempo todo. Isso é muito bacana, é uma ferramenta aí que o diretor meio que mostra através de objeto algo que está acontecendo na cabeça. Outro exemplo disso é a nota amassada, que a primeira vez que ele tem um contato com a prostituta, o cafetão fala, esquece isso, joga uma nota de $10, sei lá, amassadinha, e a gente vê essa nota ao longo do filme, e toda hora que ele olha pra nota, você sabe que ele tá lembrando daquela menina, né? Então, olha que interessante, ele não precisa falar que, nossa, e aquela menina, como é que será que ela tá? Não precisa ter uma narração em off, não precisa ter nada disso. Ele simplesmente olha pra nota e você sabe que ele tá pensando naquilo. Então, é a habilidade do diretor de mostrar pra você
o que está acontecendo na cabeça do personagem sem que você precise ficar sendo tão explícito assim. Esse filme marca também um dos ápices da parceria do Robert De Niro com o Martin Scorsese, né? As atuações desse filme são muito, muito bacanas. A gente tem uma participação do Scorsese muito boa também, como o marido traído que vai atrás da mulher e tal. Mas o Robert De Niro, eu acho difícil entender o quão bom ator o Robert De Niro é se você não assiste ele em papéis totalmente diferentes, né? Assim, ele é um cara que, e diversos diretores já comentaram nisso, sobre isso. Eu vi uma entrevista do Tarantino falando sobre ele em Jackie Brown, que ele fala que mesmo quando você corta a cena, ele não sai do personagem, ele continua lá dentro. Se entrar um cachorro em cena, ele vai reagir como o personagem e não como o Robert De Niro, né? E nesse filme, a parceria do Robert De Niro e do Scorsese, ela é muito interessante porque ela é meio que de duas pessoas que elas se entendem com o olhar. Os dois meio que entendem os sentimentos que o personagem está sentindo, porque eles se tratam muito de temas parecidos, né? O tema de tentar ser amado por uma mulher e se sentir um pouco inseguro com relação a isso e não saber como agir direito, alguém que não é muito bem aceito pela sociedade que ele está ali. O Scorsese, ele é um cara extremamente, ele nunca pôde fazer exercício, nunca jogou bola, ele sempre teve asma quando era criança, então ele sofria meio que bullying da galera da máfia mesmo, né? Então ele nunca foi visto como alguém pertencente ali ao meio dele, ele sempre era um cara meio isoladão, meio nerdzão demais. Quando ele entrou na cena do cinema, que tinha um monte de gente da Califórnia, a galera super descolada, Dennis Hopper, a galera toda mais que atores e, né, você sabe o meio do show business em Hollywood, como é que é? Ele era um cara mais tímido, mais reservado, um pouco mais parecido com o Spielberg, um pouco mais parecido com o George Lucas, um cara mais nerdão, assim, e de Nova York, um pouco mais tímido, né? E ao longo do tempo, você vai vendo, assim, conhecendo a história do Scorsese, você vai vendo a vida dele meio que refletindo um pouco o que esses personagens passam. E essa parceria deles dois que culmina em Touro Indomável, né, em que o Robert De Niro tem uma participação gigantesca na criação do filme e tudo mais, mas aqui em Taxi Driver você já vê o De Niro tendo um espaço muito grande para fazer improvisação, né? A cena do Você Tá Falando Comigo, Are You Talking To Me, ela é toda improvisada, basicamente porque o De Niro, ele pensa como personagem quando precisa, né? E o Scorsese, ele não é um cara que gosta muito de improvisação, ele é um cara que gosta de ter uma estrutura na cabeça dele, das cenas mais ou menos, mas ele deixa sempre o espaço para quando o ator consegue entregar alguma coisa de maior ainda do que ele imaginava, ele deixa isso sempre aberto. Isso é muito legal, essa parceria dos dois, né? Enfim, esse filme, ele tem um monte de temas subentendidos, muita coisa que você pode pensar sobre diversos personagens diferentes. Tem esse paralelo com Notas do Subsolo do Dostoiévski. Ele tem cenas maravilhosas engenheiradas pelo Scorsese, né, em que uma posição de câmera demonstra, ou um movimento de câmera demonstra o que está acontecendo ali. O uso das cores no figurino também, o Scorsese faz isso muito bem. E se você quiser saber mais, aprofundar mais, ter um pouco mais de referências visuais para tudo isso que eu estou falando, você pode entrar lá no Clube Conacine. A gente tem mais de 70 palestras, essa é uma delas, em que eu consigo me aprofundar muito mais nisso. A gente tem também uma palestra sobre as lições de Martin Scorsese, em que eu separei várias entrevistas, eu assisti mais de 20 horas de entrevistas do Scorsese para separar uma hora de ele falando um pouco do processo criativo dele, de como ele faz um filme, de como ele pensa o filme, como ele traduz essa visão nos filmes que a gente vê. Enfim, é muito legal. Eu te convido a acessar o Clube Conacine, que é fechado para assinantes, mas você pode, clicando aqui nesse link, assistir essas palestras que eu estou falando agora, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado desse bate-papo. Se você tem algo a adicionar, coloca aqui embaixo nos comentários. Eu gosto muito de saber o que você também está pensando, o que você acha desse filme. E eu quero uma sugestão sua. Qual filme clássico você gostaria que eu fizesse uma crítica aqui? Beleza? Um grande abraço para você, a gente se fala. Tchau, tchau.